Olá, queridos espectadores. Sejam bem-vindos ao canal Falando com Cristo, onde exploramos histórias bíblicas fascinantes que nos ensinam importantes lições espirituais. No episódio de hoje, mergulharemos na história da Torre de Babel, um relato surpreendente sobre o orgulho humano, a diversidade cultural e a intervenção divina. Preparem-se para uma viagem no tempo e uma reflexão profunda sobre nossas atitudes diante de Deus. Não deixem de assistir até o final. A história da Torre de Babel é relatada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Vou criar um relato baseado nessa história, trazendo detalhes sobre a construção da Torre de Babel e suas consequências. Havia um tempo em que toda a humanidade falava uma única língua e vivia em uma única região. Com o passar do tempo, as pessoas decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, desafiando assim a autoridade de Deus. Eles disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, para nos tornarmos famosos e não sermos dispersos pela face da terra. Gênesis 11, versículo 4. Motivados por sua ambição e orgulho, os construtores começaram a erguer a Torre de Babel. No entanto, Deus viu a arrogância da humanidade e decidiu intervir. Ele confundiu as línguas das pessoas, fazendo com que não se entendessem mais. O relato bíblico afirma: ali, o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Gênesis 11, versículo 9. A confusão linguística resultou na dispersão das pessoas por toda a terra. Elas se agruparam com aqueles que falavam a mesma língua, formando diferentes grupos étnicos e culturas. A Torre de Babel ficou inacabada, tornando-se um símbolo da soberba humana e da rebelião contra Deus. A história da Torre de Babel tem várias mensagens teológicas importantes. Primeiramente, ela nos lembra da importância da humildade diante de Deus. Os construtores da Torre de Babel agiram com orgulho e tentaram alcançar os céus por meio de suas próprias realizações, desafiando a soberania divina. Deus, então, demonstrou sua autoridade e humilhou a humanidade. Além disso, a história da Torre de Babel revela o plano soberano de Deus para a diversidade humana. Ao confundir as línguas, Deus espalhou as pessoas pela terra, permitindo a formação de diferentes culturas, etnias e línguas. Essa diversidade é um reflexo da vontade de Deus e deve ser valorizada e respeitada. A história da Torre de Babel também nos ensina sobre a importância da comunicação e do entendimento mútuo. A confusão linguística destacada nesse relato destaca a necessidade de se esforçar para se comunicar com clareza e superar as barreiras linguísticas e culturais. Embora a Torre de Babel seja uma narrativa sobre a dispersão e confusão, também aponta para uma esperança futura. O livro de Apocalipse, no Novo Testamento, fala de uma nova Jerusalém, onde todas as línguas e nações se unirão em adoração a Deus. Em resumo, a história da Torre de Babel nos alerta sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Ela nos ensina a importância da humildade e submissão diante do Criador. Também nos lembra da necessidade de uma comunicação clara e do valor da diversidade humana. A história da Torre de Babel nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e motivações. Ela nos lembra de buscar a vontade de Deus em vez de buscar nossa própria glória e exaltação pessoal. É um lembrete de que somos dependentes de Deus e de que nossa verdadeira grandeza está em obedecer e honrar a Ele. Além disso, a história da Torre de Babel nos faz questionar o propósito das nossas realizações. Enquanto é válido buscar o progresso e o desenvolvimento, devemos sempre lembrar que somos chamados a construir de acordo com os princípios divinos, reconhecendo que a verdadeira sabedoria e sucesso vem de Deus. Na história da Torre de Babel, vemos a intervenção divina como um ato de justiça e correção. Deus, em sua sabedoria, interveio para evitar que a humanidade se perdesse ainda mais em sua rebeldia e desobediência. Essa intervenção nos mostra que Deus é soberano e age de acordo com seus propósitos. Embora a história da Torre de Babel seja uma advertência sobre os perigos do orgulho e da rebelião, ela também aponta para a esperança da redenção. Através de Jesus Cristo, a comunicação entre Deus e a humanidade foi restaurada. O Espírito Santo nos capacita a nos comunicarmos com Deus e uns com os outros, superando as barreiras que antes nos separavam. No fechamento deste relato, é importante lembrar que a história da Torre de Babel nos desafia a buscar a humildade, a unidade e a comunicação em nossas relações com Deus e com nossos semelhantes.
É um convite para valorizar e respeitar a diversidade cultural, reconhecendo que somos todos parte de uma única família humana. Chegamos ao fim deste episódio especial do canal Falando com Cristo sobre a história da Torre de Babel. Espero que vocês tenham sido impactados pela mensagem poderosa dessa narrativa e que tenham refletido sobre o orgulho humano, a diversidade cultural e a intervenção divina. Lembrem-se de buscar a humildade diante de Deus, valorizar a comunicação clara e respeitar a diversidade entre os seres humanos. Fiquem atentos aos próximos episódios, onde continuaremos explorando histórias bíblicas inspiradoras. Deixem seus comentários e compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa incrível história. Até a próxima!